creatina é o quê? Um agente da proteína ali da carne? Como é que seria? Na verdade, então, você sabe que essa creatina que a gente usa, né? Ela, na verdade, não é fonte animal. Ou você acha que alguém ia pegar e triturar um bife para obter creatina? Imagina. Porque a fonte da creatina, pasme você, carvão e giz. Carvão e giz? É daí que você Caraca. tira a creatina. Então a creatina é vegana. Se você for vegetariano ou vegano, pode tomar sua creatina. Não, sim, mas ela tranquilamente. faz o mesmo princípio que suprir aquela... Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O paciente que é vegetariano ou vegano, ele precisa dessa suplementação. Algumas suplementações que o paciente vegano ou vegetariano por ele precisa. não comer carne. Ele precisa de creatina. As pessoas que são... É só uma pessoa meio pálida. Né? Mas se você for anêmico, né, não a creatina vai te ajudar. Sim, mas, por exemplo, Tem os vitamina caras meio B12, amarelos. folato, vitamina D também precisa, ferro. Então são coisas que você acaba tendo que O suplementar. vegano ele tem que fazer toda essa suplementação? Nesse caso, não Sim. seria melhor tomar um complexo vitamínico ou são coisas diferentes? O ideal, Bola, é que você faça isso adaptado para o paciente, né? Porque Tá, você entendi. consegue detectar Cada um isso precisa daí. de um determinado... A gente entenda que, assim, a maioria dos estudos que foram determinando o que era a parte hormonal, o que era a parte fisiológica, funcional, o que eles observaram? Que o nosso organismo ele não tem nem um quanto mais melhor, nem um quanto menos melhor. Tá. Tudo é uma curva em U. Você é biólogo, você sabe o que eu estou te falando. E quando a gente olha o que são os estudos, assim, tipo André Chernobyl, 2006, 2007 para cá, né, essa curva em U, ela se mostra presente em praticamente tudo que a gente vai observar. A gente não pode confundir com aquilo que é o intervalo de normalidade do laboratório. O intervalo de normalidade do laboratório, ele fala da prevalência de um número dentro de uma população. Então, ele pega, sei lá, 50 mil pessoas... Isso dá um determinado resultado que faz uma curva gaussiana normal. Aquela curva que parece um pico de montanha. Tá. Aí depois, matematicamente, você cria a mediana. A mediana, pessoal, é o que divide essa população em duas metades, né? E aí, o que são até 2,5 desvio padrão para frente da mediana e 2,5 desvio padrão para trás, a gente chama normal. Ou seja, 96% dos resultados, eles estão dentro do normal. Entendi. E aí você tem os desvios da normalidade. Onde está o cara que treina, onde está o sujeito que faz uma dieta muito específica, que está normal, mas ele não vai ter um resultado do jeito de uma pessoa que, por exemplo, não treina. Lógico. Porque o treinamento, ele muda a fisiologia. Perfeito. Mas quando a gente vai olhar, por exemplo, para as pessoas, então quando você vai determinar diagnósticos específicos, o melhor diagnóstico é o diagnóstico armado. Então a gente faz exame, se a pessoa, por exemplo, tem uma deficiência, né, de B12, a gente está lá fazendo ácido metilmalônico para ver se precisa. O cara vai no laboratório, prescreve. faz... Exatamente. Check-up, boa, obrigado. Boa. A musculação acho que é o mais adequado, assim, treino. Tem que ter musculação. Então, se a gente for ver pelo Colégio Americano de Medicina Esportiva, qual é a recomendação? Então, primeira coisa, jovens podem treinar, adultos e idosos devem. Quanto que é o dever? 75 minutos de treino de força por semana ou pelo menos 2 sessões de musculação. Você precisa fazer, além dessa musculação, pelo menos 150 minutos de atividade física moderada ou 300 minutos de atividade de baixa intensidade. Você fala, caramba, 300 minutos, cara, isso é 1 hora, 5 dias por semana. Você caminhar 1 hora, 5 dias por semana. Se você está fazendo uma caminhada rápida, já entra como moderado, você precisa fazer 30 hora, 5 dias por semana. Então, são coisas factíveis, né? E o que a gente sabe, que a gente estava conversando antes, né? A pessoa que faz exercício, quando você compara com a sedentária, e aí você coloca, por exemplo, hábitos que são comuns hoje na vida. Então, o sujeito, por exemplo, ele consome álcool, mas ele faz exercício. Ele é tabagista, mas ele faz exercício. Esse cara, ele tá melhor do que o sujeito que é sedentário e não faz isso. Não faz porra nenhuma. Mas eu não fumo. Mas se é sedentário, então você tem risco aumentado. Entendi. Mas eu não consumo álcool. Cara, se é sedentário, então o sujeito que tem obesidade e faz exercício, ele tem uma coisa melhor que você. Então, aí a gente sabe, por exemplo, que é um tema extremamente polêmico da obesidade, entre se ela é uma doença, não se é uma doença. Então, o que nós observamos nesse caso específico, né? Porque é para onde sempre vai essa conversa. Existe um obeso saudável? Existe um obeso saudável pelo exercício. Então, o que a gente está vendo é um corte no tempo, porque se você der tempo suficiente para essa pessoa que tem obesidade fazer exercício na intensidade adequada, no volume adequado, do jeito certo, essa pessoa ela vai
ser inevitavelmente um ajuste no que Ela essa vai forma emagrecer. física. Mas você falou que você tá com 44, 45. 45. 45. Você começou a treinar quando, irmão? Molequinho? 17 anos. Ah, moleque. 17 pô. anos, só a E por vareta. quê? Porque era fininho, Muito, apanhava não, muito. Não é questão de apanhar, não pegava ninguém, cara. É mesmo. Eu tinha que fazer alguma coisa. Era Eu tinha- por causa da Eu não mulherada. tinha dinheiro. Não era o cabra mais inteligente. Não era o Muse assim. Não, A Muse é fudido. foda. Mas Foda, o Muse é velho. outro Você padrão. Deus fica do do Olimpo. lado dele, É Deus Muse do Olimpo, começa a ter não, depressão. Caralho, É velho. depressão. Então você precisa fazer alguma coisa. Fala, cara, eu não sou bonito, não sou inteligente que nem ele. Preciso ficar forte, cara. Mas era uma coisa que você curtia, você falou, não, eu tenho que fazer e vou fazer e foda-se. Na verdade, eu fui atrás dessa autoestima que me Tá. faltava. Então tinha aquela coisa, sou muito magro, muito inseguro. Então eu realmente ficava ali no meu canto, né? Sempre tímido. Então depois a musculação ela traz essa segurança, tanto com relação ao físico e o psicológico. Uhum. Depende do peso. A segurança do peso. Você é seguro. Mas você começa a ver a mudança. Não, Quando claro. você começa a ver a mudança, Aí que dá você tesão, muda, você vicia. Então eu comecei a ficar viciado naquilo. E aí, quando que eu falei, agora eu quero essa porra pra sempre. Quando eu voltei, eu comecei em outubro, aí tivemos as férias no final do ano e voltei a estudar. Assim que passou o carnaval, né? Aham. A gente sempre vai depois do carnaval, sabe? Fevereirinho. Sempre depois do carnaval. E aí, cara, na primeira semana, eu já encontrei a turma que era do ano anterior, e uma das meninas falou, nossa, você tá diferente, você tá mais forte. Puta, aí você já falou, Você tá caralho. melhor. Eu nunca tinha ouvido Tá isso na querendo, vida. hein? Tá querendo. Eu nunca tinha ouvido isso na vida. Olha aí, ó. Caralho, porra. Então eu falei, nossa, Já velho. tô. Caralho. O cisco do touro aqui, ó, já Meu no, Deus na do arena. céu, cara. Saindo daqui, vou pra academia na hora, velho. Parecia... O touro arrastou o pé no chão, Eu foi e brinco fudeu. muito com o Renato que eu sou o Cris, ele é o Greg, né? Eu imaginei o Renato falando, nossa, ela tá tão na sua. E aí, a educação física entrou. A educação física não. Ou eu conheci O treino, primeiro o né? esporte, né? O fisiculturismo. Então, na verdade, na academia que eu treinava, a primeira academia, Pezão de porco. Pezinho era de uma porco. academia de bairro, cara. Sei. Cabo A galera nylon chamava de pé de ainda, porco. nylon Enferrujada. ainda. Mas era, o dono era caprichoso, então os aparelhos eram bem bonitinhos, chamava-se Muscle Power. E eu treinei lá Não e ele foi gostava na de... Nautilus? Não, aí eu fui pra Nautilus depois. A Nautilus foi onde eu comecei no fisiculturismo. Mas nessa primeira academia, eu comecei participando de campeonato interno de supino. E aí o dono da academia montou uma equipezinha pra gente começar a sair Ah, que legal. da academia para ir nos campeonatos. Aí eu fui ver os caras competindo nas são 3 exercícios, né? Supino, agachamento e terra, básico. Aí eu vi aquilo e falei, nossa, cara, eu preciso ficar forte que nesses caras. Cara, os caras eram muito fortes. E a maioria, são e a muito característica gigantes, do basista, ela é bem peculiar. Você vê que tem uns caras que você fala, cara, não é possível que esse cara vai levantar esse peso. Ele vai quebrar. O cara Não vai vai conseguir, e é faz. foda, bicho. É Na hora que diferente você vê, do você fala, fisiculturismo. cara, Então, eu primeiro me apaixonei pelo esporte de força. tá. Mas eu comecei a perceber que eu não tinha tanto talento para aquilo. Eu era forte, mas não era forte o suficiente como os atletas de powerlifting. Eles são extremamente fortes. Tá. Tá certo que E eu não não, tinha. não são tão sarados. Não, e definido, a minha que eu qualidade digo. física sempre em evidência. Então Tá. as pessoas falavam, cara, você é basista? Desculpa, você é fisiculturista? E eu, porra, fisiculturista. E aí na academia também tinha umas fotos de uns atletas na parede. O dono era aficionado mesmo por musculação. E aquilo me falou, cara, eu quero agora ser fisiculturista, eu não quero mais ser basista. Eu quero ficar com o físico o melhor possível. Que legal. E aí eu migrei para a academia Tá. que chama Nautilus, que é a maior academia no segmento da minha região na época. E fiquei nessa academia por 10 anos. Porra. Durante esse período, cursei Educação Física na FEFISA. E depois eu E na comecei a época participar. você já tinha um personal, alguém que te ajudava, ou você ia Não na existia raça? nem isso. Nem existia. né? Não, na minha época era instrutor de musculação. É isso aí. Instrutor de musculação. Deixava a Instrutor de fichinha na musculação. entrada da academia, Não né? existia A a regulamentação de educação física Tá. Com teu quando treino. eu comecei a treinar. Então, foi em Que louco, 98, velho. né? Foi o ano que eu comecei a treinar que surgiu Aham. o Conselho Regional de Educação Física Tá. com a regulamentação, com a lei em vigor. E isso na época ajudou muitos atletas também que tinham muito... na verdade, a maioria dos instrutores eram atletas naquela época, principalmente naquela academia. Porra, que Então caralho. nós tínhamos assim a oportunidade de treinar com
pessoas que tinham passado por um processo e tinham muita experiência. Entendi. Então, através dessa experiência, eu comecei a consumir muito conhecimento dentro dessa academia, porque ela também tinha atletas de outras modalidades, do atletismo, do basquete. Isso tudo fez eu evoluir muito nessa questão de treinamento. E quando eu fui para a educação física, eu já me destacava pelo físico, e aí eu comecei a perceber que a musculação na faculdade era praticamente nula. Você não aprende nada sobre, muito pouco. Então ali eu comecei a perceber que eu falei, cara, isso vai ser um diferencial. Do caralho. E já era um caralho. diferencial, porque eu ajudava Inteligente pra caralho. o pessoal do 4º ano que estava ali querendo fazer estágio e precisavam das fichas de treino, não sabiam montar. Então eu montava as fichinhas ali, Puta, que cobrava demais, deles para poder ajudar a pagar a minha faculdade, né? Eu era tosador, você acredita? Tosador? Sim. Tosador. Que beleza, hein? Sim. Então você imagina eu cortando... Mas tinha mãe ou você fazia qualquer bosta? Não, rapaz. Tinha mãe. Não. Lógico. Eu Pô, fiz até a fudido, barba velho. do Tosador de cachorro. Isso. Mas você sabe, eu tava falando aqui que realmente é muito bonito ver, né? Que eu tenho uma pessoa na minha casa que é da área e eu sei quanto é da dificuldade há muito tempo na área da educação física, do reconhecimento, né? Da valorização Sim. do profissional de educação Exato. física. Dá vontade de chorar, assim. Bom, eu tenho uma experiência em casa e vejo os relatos, enfim. Mas é muito legal esse trabalho que vocês fazem na internet, de ir nos programas, de ir nos podcasts, inspirando moleques que estão com 17 anos. Deixar a turma né, bem informada, Paulo? né? É que não é só inspiração, né? Eu e o Júlio, a gente estava sentado conversando no nosso pod outro dia e a gente descobriu uma coisa que eu acho que talvez seja útil até para você, Bolar, porque é um fator determinante, não da gente ter ido treinar, mas todo mundo que conseguiu permanecer na academia tinha pelo menos um amigo que estava na academia. E o que a gente tenta fazer? E tava falando eu e o Júlio, a gente tava conversando, eu, o Júlio e o Renato, e aí surgiu essa ideia, e aí o Júlio levantou, cara, você já parou pra pensar que nós somos o amigo da academia todas essas pessoas? É isso. É isso mesmo. Então pode ser É que a isso gente não mesmo, esteja você com tem essas toda a pessoas razão. treinando e tal, mas você é o cara, brother da academia, é isso aí. Nós somos os brothers de academia. Mas eu não posso De ir numa todo porra mundo. dessa que a minha língua que vai ficar sarada. Ah, mas tudo bem, mas... Mas se a sua, gente língua, treina, sua velho. língua fica sarada e o seu corpo também. Exatamente. Mas eu não faço. os dois, eu fico cara. trocando ideia, é uma bosta. Eu, engraçado, uma eu não bosta. converso. Eu vou lá, faço os exercícios, minha mulher passa as coisas. Você, Eu não sou de falar. Você precisa pôr um fone e treinar. Então. Isso que eu faço. Não, eu faço. Vamos levar eles pra treinar com nós. Vamos? Aonde vocês treinam? São Caetano. São Caetano. Não. Tá São perto. Caetano. Para, eu pego você. Eu não desço no meu prédio, maluco. É isso aí, obrigado, tá, Paulo? Porra, também. Beijo na família maravilhosa, Obrigado. tá? Que Deus abençoe vocês. É nóis. Né, Boleta? Senhor, não tem o que Obrigado. falar, cara. Agora falta o Boleta Esses também. dois, eu vou com o maior prazer. Quero ver, hein, Bola? Nós Eu vamos. vou. Ó, Depois de janeiro. Final de janeiro eu tô lá. 5.7 Confiado. chassi de Eu 40. vou esse hein? ano ainda. Só que a Físio eu vou 5.7, porque eu quero ir no seu agora. aniversário de 70 anos. Ih, caralho. 80. Ó, fechou. Casei. Aí, combinado. Tá vendo? Aí, ó. Tá Vem cá combinado. de novo. Aí, ó. Aí, ó. 70 anos. 70 anos. Olha lá, vó. 70 anos. Isso aí é quadrado. Ai, vamos nessa então? Bora, amanhã tem mais, né? Valeu. Amanhã tem mais 2 da tarde, Ticaracati Cash. Beijo, Tchau. rapaziada. galera. Obrigado. Beijão. Até. Ticaracast, ei, põe. Ticaracatica, ticatá. Ticaracatica, ticatá. Ticaracatica,